Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bertrand Russell, que foi um ganhador de Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria a Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, a Fábrica de Absurdos. No total são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, a Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico, eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem em nenhum nível, como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos o desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como o John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Denesch, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material fascinante que um ouvinte compartilhou. O livro On the Historicity of Jesus, de Richard Carrier. E olha, a nossa missão aqui não é chegar a um veredito, sabe? Dizer se sim ou se não. O objetivo é outro, é entender o como. Como um historiador constrói um argumento tão provocador, que questiona a própria existência de Jesus. Vamos explorar a metodologia, as pistas, as ferramentas que ele usa para montar esse quebra-cabeça. Exato, e é crucial entender isso. O livro aborda a questão como um problema de probabilidade histórica. A pergunta que o Carrier faz não é um simples sim ou não. É mais tipo, se a gente usar as mesmas ferramentas que usamos para analisar, sei lá, Júlio César ou Sócrates, qual é a conclusão mais provável com as evidências que temos? E para responder, ele estruturou o argumento em 3 grandes pilares. Primeiro, a probabilidade prévia. Quer dizer, quão comum era naquela época o surgimento de deuses salvadores que morrem e ressuscitam. Segundo, uma imersão no mundo dos primeiros cristãos que era bem estranho. E terceiro, um olhar de detetive sobre as fontes que a gente acha que conhece, como os evangelhos. Certo. Vamos começar por aí, então, pelas fontes. O livro já abre argumentando que o alicerce que sustenta a história de Jesus é bem mais frágil do que se costuma pensar. Ele faz uma comparação bem direta com Alexandre o Grande, por exemplo. Sim, e essa comparação é muito reveladora. Sobre Alexandre, nós temos vários historiadores da antiguidade, como o Arriano, o Plutarco, que escreveram biografias detalhadas. Eles tentavam ser objetivos, sabe? Baseando-se em fontes ainda mais antigas. E o ponto principal, eles não eram seguidores de um culto a Alexandre. Eram historiadores, não devotos. Exato. Já no caso de Jesus, quase tudo que temos foi escrito décadas depois por seguidores com um claro objetivo teológico. Não são reportagens, são textos de fé. O argumento do livro não é que a falta de fontes seculares prova que ele não existiu. É mais sutil. A questão é que, se ele existiu, seu impacto em vida foi tão pequeno que ninguém fora do seu círculo imediato parece ter notado. O que já é uma ideia bem contraintuitiva. Mas o livro vai além
e mostra como uma figura histórica pode ser transformada em mito numa velocidade impressionante. O exemplo de Haile Selassie, o imperador da Etiópia, nossa, é incrível. É um exemplo moderno perfeito para ilustrar o processo. Nos anos 30, na Jamaica, um movimento religioso, o Rastafari, começou a deificar o Selassie. Eles o viam como a reencarnação de Cristo, o Messias. E o mais incrível, isso aconteceu durante a vida dele. Enquanto ele estava vivo? Sim. O próprio Selassie era um cristão devoto e quando ele visitou a Jamaica, ficou perplexo. Ele dizia abertamente, eu sou um homem, não sou Deus. Mas não adiantou nada. Quer dizer que, mesmo com a pessoa histórica ali na frente de todo mundo, negando a própria divindade, o mito foi mais forte que a realidade. Exatamente. O mito respondia a uma necessidade social e espiritual tão profunda na Jamaica daquela época que a realidade virou um detalhe irrelevante. E isso nos leva direto ao problema central que o livro apresenta. Se um mito pode engolir uma pessoa real e conhecida tão rápido, como é que a gente consegue diferenciar 2000 anos depois entre uma pessoa real que foi mitificada e um mito que foi historicizado? Historicizado. Ou seja, uma lenda que já foi escrita para parecer história desde o começo. É uma pergunta difícil. E essa ideia de um mito historicizado é onde o livro entra num dos seus argumentos mais chocantes. Os paralelos entre a história de Jesus e outras lendas, especialmente a de Rômulo, o fundador de Roma. Sim, e quando o livro lista as semelhanças, o queixo cai um pouco. Não são paralelos vagos, sabe? São detalhes muito, muito específicos na estrutura da narrativa. Certo, vamos passar por alguns deles. Segundo o livro, tanto Jesus quanto Rômulo, eles têm origens humildes, uma paternidade meio suspeita, Isso. mas na verdade são filhos de um Deus que encarnou. E ambos morrem por causa de uma conspiração do conselho governante da época. E na morte de ambos, uma escuridão sobrenatural cobre a terra e o corpo deles simplesmente desaparece. Depois disso, os seguidores fogem apavorados, Mas, pouco tempo depois, recebem a notícia de que seu líder ressuscitou dos mortos. e para fechar, a figura ressuscitada aparece para alguns seguidores escolhidos para entregar sua mensagem final, seu evangelho. A lista é realmente impressionante. Mas alguém poderia argumentar que são só coincidências, né? Ou temas comuns em histórias de grandes fundadores. O que faz o autor ter tanta certeza de que há uma conexão direta com Rômulo? Essa é a objeção perfeita. E o livro antecipa. O argumento do Carrier não é só sobre a presença dos paralelos. É sobre a sequência e a especificidade deles. É quase a mesma estrutura narrativa, passo a passo. E mais importante, ele aponta que não foi uma cópia, mas uma adaptação literária deliberada. Era uma prática comum na antiguidade, chamada mimesis ou imitação. Imitação. Exato. As diferenças seriam tão importantes quanto as semelhanças. O reino de Rômulo era um império terreno, de poder. O Evangelho de Marcos inverte isso. O reino de Jesus é espiritual, favorece os pobres, os oprimidos. É como pegar uma música famosa e mudar a letra para passar uma nova mensagem. O público reconhece a melodia, o que torna a nova letra ainda mais impactante. Entendi. É usar uma fórmula conhecida para apresentar uma ideia radicalmente nova. E essa ideia de fórmula ou molde fica ainda mais explícita com a tal escala de Rank-Haglan, certo? Exatamente. A escala de Rank-Haglan é basicamente uma checklist. 22 traços biográficos que aparecem com muita frequência em histórias de heróis míticos. Sabe, de Hércules a Édipo e Rei Arthur. E que tipo de traços são esses? Coisas como a mãe é uma virgem da realeza, há uma tentativa de matá-lo na infância, ele tem uma morte misteriosa no topo de uma colina e por aí vai. O livro destaca que Jesus, na versão do Evangelho de Mateus, pontua 20 dos 22 itens. 20? De 22? Isso é quase perfeito? É? É como se o autor estivesse literalmente com a lista do lado enquanto escrevia. É uma pontuação absurdamente alta. É uma das mais altas já registradas. Supera a maioria dos grandes heróis da mitologia grega.
E aqui está o ponto crucial da análise do Carrier. Pontuações tão altas são a norma para figuras que a gente sabe que são míticas, mas são extremamente raras, quase inexistentes, para pessoas que temos certeza que foram históricas. Nenhum imperador romano, nenhum filósofo grego chega perto disso. Então a questão que o livro levanta é: o que é mais provável? Exato. Que uma pessoa real, por uma coincidência absurda, tenha vivido uma vida que se encaixa perfeitamente no arquétipo do herói mítico, ou que a história tenha sido escrita desde o início para se encaixar nesse molde. Certo, então temos esse arquétipo mítico muito forte. Mas para essa ideia toda fazer sentido, para que uma história sobre um ser divino, cósmico, pudesse ser a versão original, a gente precisa entender a cabeça das pessoas daquela época. Como era o mundo dos primeiros cristãos, segundo o livro? Não era como a gente imagina hoje, certo? Nem de perto. O livro pinta um quadro de um cristianismo primitivo que era um caldeirão de seitas diferentes, com crenças que hoje nos pareceriam, assim, saídas de um filme de ficção científica. A ideia central é que muitas dessas primeiras seitas cristãs funcionavam como os cultos de mistério da antiguidade. Ah, como os cultos a Ísis ou Mitra. Isso, eram religiões com rituais de iniciação e doutrinas secretas, os mistérios, que só eram revelados aos membros mais avançados. E como era a mentalidade dessas pessoas? Como elas interpretavam o mundo, seus textos sagrados? O livro destaca 2 pontos fundamentais. O primeiro é a mentalidade profundamente alegórica. A leitura literal das escrituras era vista como algo superficial, para iniciantes. A verdade real estava escondida em significados simbólicos. O autor usa o exemplo de Filo de Alexandria, um grande intelectual judeu da época. Quando Filo lia a passagem da Torá sobre gigantes na terra, ele não imaginava homens enormes. O que ele via, então? Ele escrevia que aquilo era uma alegoria para homens de grande arrogância e orgulho. Para essa mentalidade, inventar uma história que não aconteceu literalmente não era mentir, se essa história transmitisse uma verdade espiritual mais profunda. Ok, isso é uma mudança de paradigma fundamental. E o segundo ponto? Cosmologia deles. A visão de universo era completamente diferente da nossa. Eles acreditavam num universo de múltiplas camadas, múltiplos céus, um sobre o outro. A camada mais baixa, logo acima da Terra, era o firmamento, o céu que a gente vê. E esse firmamento não era um espaço vazio. Não? Não. Era considerado o domínio de seres espirituais poderosos e muitas vezes malignos. Eram chamados de arcontes, ou, como Paulo chama, os governantes deste mundo. Eram demônios cósmicos. Espera um pouco. Então, quando eles olhavam para o céu, não viam estrelas e planetas, mas uma espécie de campo de batalha espiritual governado por demônios? Exatamente. E é nesse cenário que surge a ideia do Jesus cósmico. O livro analisa textos cristãos antigos que não entraram na Bíblia, como a Ascensão de Isaías. Nesse texto, a história de Cristo é contada, mas de um jeito muito diferente. Ele é um ser divino que desce do céu mais alto, atravessa as várias camadas celestiais disfarçado e chega ao firmamento. E lá ele é morto pelos arcontes. Pelos governantes deste mundo. Sim, que não o reconhecem. Depois, ele ressuscita também no céu e sobe de volta para o céu mais alto, quebrando o poder dos demônios. Toda a história, paixão, morte, ressurreição, acontece nesse plano cósmico, não na Judéia. Uau! Ok, isso muda completamente o cenário. Se essa era uma crença corrente, então a história original do cristianismo poderia não ser sobre um carpinteiro da Galileia, mas sobre um drama cósmico que aconteceu lá em cima. E o conhecimento sobre essa história não viria de testemunhas oculares. Viria de revelações místicas, de visões, da interpretação alegórica das escrituras judaicas. Os primeiros líderes teriam descoberto essa história, encontrando mensagens secretas e profecias no Antigo Testamento, e isso se conecta perfeitamente com o que a nossa fonte mais antiga, o apóstolo Paulo, diz sobre si mesmo. Tá, claro. Paulo insiste,
várias vezes nas cartas dele, que o evangelho que ele prega não foi ensinado por homens, mas recebido através de uma revelação de Jesus Cristo. E o livro conecta isso à famosa passagem da crucificação, certo? Sim, a passagem crucial é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Paulo diz que a sabedoria secreta de Deus foi escondida e que nenhum dos governantes desta era a entendeu, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E a interpretação padrão é que esses governantes seriam Pilatos e Herodes. Pois é. Mas o livro, seguindo estudiosos antigos como Orígenes, argumenta que no contexto da cosmologia da época, a frase governantes dessa era, archontes tou aionos tou tu, em grego, era um termo técnico para os demônios cósmicos que governavam o firmamento. Na visão original de Paulo, a crucificação teria sido um evento celestial, executado por demônios, não por romanos. Então, amarrando tudo isso, o argumento do livro não é uma simples negação. É uma reconstrução complexa. Ela se baseia em, primeiro, tratar as fontes não como biografias, mas como textos teológicos cheios de alegoria. Segundo, mostrar que a estrutura da narrativa se encaixa perfeitamente em moldes míticos conhecidos, como o de Rômulo. E terceiro, reconstruir essa visão de mundo dos primeiros cristãos, que era tão cósmica e estranha que um evento divino acontecendo no céu era algo perfeitamente plausível para eles. Exato. É uma construção de caso peça por peça. E é fundamental dizer, essa visão, o miticismo, é uma posição muito minoritária entre historiadores e estudiosos do Novo Testamento. A esmagadora maioria dos especialistas acredita que existiu um Jesus histórico por trás de todas as camadas de lenda. Certo. Contudo, o valor de um trabalho como o de Carrier é que ele força todo mundo a reexaminar suas próprias premissas. Ele questiona: por que tratamos Jesus com critérios diferentes dos que usamos para outras figuras da antiguidade? O método dele é tratar a historicidade como uma hipótese a ser testada, não como um dado adquirido antes mesmo de a investigação começar. É um exercício de rigor histórico levado às últimas consequências. E o material nos deixa com uma reflexão final bem provocadora. O livro argumenta que, na cultura literária daquela época, a falsificação era generalizada. Cartas, evangelhos, Atos dos Apóstolos, muitos textos eram escritos e atribuídos a figuras famosas para lhes dar autoridade. Era uma prática comum. Se a própria ideia de história era apenas mais um gênero literário, usado para contar verdades teológicas através de narrativas, o que isso significa sobre como nós deveríamos ler qualquer texto antigo que se apresenta como um relato de fatos?